como os Estados Unidos estão no século XIX, né? A gente sabe que os Estados Unidos hoje são a nação mais rica do mundo, né? Economicamente falando. Disparado, né? O país mais poderoso, militarmente falando, economicamente, enfim. Mas os Estados Unidos, na verdade, são uma nação miscigenada, vamos dizer assim, né? Uma nação onde, como nós falamos nas outras aulas, uma nação que vai crescer com a imigração, com a vinda de pessoas de outros países, principalmente irlandeses, italianos, espanhóis, portugueses também vieram muito. Mexicanos a gente não pode falar que vieram, porque os mexicanos, na verdade, são tomados, né? Os Estados Unidos no século XIX, início do século XX, através de guerras, através de questões diplomáticas, políticas, ele acaba tomando posse da região onde hoje seria Novo México, olha só o nome, Novo México, né? O Texas, uma região bastante rica dos Estados Unidos, atual, né? Eram até pouco tempo atrás colônia espanhola e possessão, né? Posse da República do México, tá? Mas acabam caindo em poder, acabam sendo tomadas pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, vamos dizer assim, né? Que norte-americanos, os canadenses também são norte-americanos, os mexicanos também são norte-americanos. Então são estadunidenses que habitam nos Estados Unidos. E a Califórnia também está incluída nesse território ganho pelos Estados Unidos através de guerras e concessões diplomáticas mexicanas. Mas os Estados Unidos, na verdade, as colônias inglesas na América do Norte seriam o que nós chamamos de hoje Costa Leste, tá? Seria uma parte bem mais restrita do país do que nós vemos hoje. Virgínia seria, Massachusetts seria, Nova York, seria Filadélfia, seriam essas regiões onde houve a inicial ocupação dos puritanos, né, que são expulsos, são levados a buscar uma vida nova na América, tá, gente? Vão fazer aquelas colônias de ocupação, aquelas características que nós já vimos até em outros capítulos da história aí, né? Mas o que ocorre é o seguinte: essas populações que acabam tendo um discurso religioso agressivo e de domínio territorial, eles têm como defesa, como legitimação do seu discurso, a história que eles são predestinados por Deus a conquistar novas terras. Que eles seriam pessoas escolhidas por Deus a ter o domínio dessas terras que os Estados Unidos, após os Apalaches, as montanhas que dividiam a costa leste do interior, os Estados Unidos eram terra de indígenas, tá? A gente já falou aqui, várias tribos navarros, Sioux, centenas de povos indígenas habitavam os Estados Unidos e foram sendo dizimados através do discurso da predestinação, de que na verdade era um povo escolhido para tomar aquelas terras e ali na verdade estariam fazendo um papel civilizatório, né, muito mais do que um papel de genocida, de assassino de povo indígena, estaria num papel civilizatório, quando hoje é uma revisão dessa ideia de papel civilizatório, que é essa população que chega aos Estados Unidos no século XIX e faz o que a gente vai chamar de conquista do Oeste. A conquista do Oeste está muito bem relatada, né, nos filmes de Bang Bang, nos filmes de Velho Oeste. A gente vai ver muito índio morrendo, muita diligência sendo atacada por tribo indígena. É basicamente esse contexto que os Estados Unidos fazem sua expansão para o oeste, tá? Isso é importante para a gente entender que a nação norte-americana se faz através de conquista de novas terras, conquista de riquezas, tudo dentro dos padrões, é claro, ocidentais, tá, gente? Riqueza é ouro, prata, madeira. Essa expansão para o oeste tem uma importância muito grande. O uso da madeira. Durante o período colonial,
durante muito tempo, mas muito forte durante o período colonial, a caça de pele de castor, várias peles são muito valorizadas no mercado europeu, no mercado interno. Então, os Estados Unidos os norte-americanos, estadunidenses, né, como a gente quer dizer, estão sempre buscando novas fronteiras para a sua expansão, para a expansão de seus domínios, seus negócios, suas fronteiras comerciais e assim por diante. E uma coisa que vai ter um papel determinante nessa expansão vai ser a busca do ouro, né? Quando há a descoberta do ouro no final do século XIX, na região do Alasca, na região do oeste dos Estados Unidos, São Francisco é um ótimo exemplo disso. São Francisco é uma cidade que praticamente não existia e passa a ter 100 mil habitantes do dia para a noite, e várias outras cidades a mesma coisa, através da conquista do oeste e da busca, né, de uma sorte melhor nas minas de ouro e prata da região. Tá? Então todo esse contexto é o contexto que a nação norte-americana é forjada. Tá? Na virada do século XIX para o XX há uma imigração ainda maior, principalmente de italianos, tá? E irlandeses. Isso tudo a gente falou na aula passada, mas é bom lembrar. Então a gente vê que a nação norte-americana é uma nação formada por pessoas que foram teoricamente maltratadas em suas terras e que buscam ali uma vida melhor. Tanto que é muito comum a gente escutar a expressão vieram fazer a América. Tá? Então vieram tentar a sorte aqui. O problema de ser uma nação bastante miscigenada é que, apesar disso tudo, ela passa a constituir essas nações, né, esses grupos de imigrantes, passam a constituir comunidades praticamente sem contato com comunidades exteriores, alienígenas, vamos dizer assim, diferentes das deles. Isso vai acarretar com que a gente possa ter bairros de determinadas nacionalidades, como determinadas religiões, serem muito comuns nos Estados Unidos, coisa que não é tão comum aqui em nossa terra, aqui no Brasil, tá, gente? Aqui a gente não tem bairro de judeu, bairro judeu. Isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa. A gente não tem o bairro de jamaicano, como tem nos Estados Unidos, em Nova York. Você não tem o bairro de chinês, a Chinatown. No Rio de Janeiro, no máximo, a gente tem o Saara, que é um centro comercial que reúne, coisa que não deve existir em outro lugar do mundo praticamente, reúne árabes e judeus nas suas trocas comerciais. Tá? Então, nos Estados Unidos, a segregação racial, até mesmo a dificuldade de contato de italiano com irlandês, a dificuldade de contato de cristão com protestante, faz com que a segregação racial seja muito forte. As pessoas sempre observam as características do outro, anatômicas que eu digo, sempre observam o sobrenome para dizer de onde veio, qual a nacionalidade, a proveniência da sua família, que praticamente toda a população é vinda da Europa, né? Há também asiáticos, mas a maioria é de povos europeus. Então a gente vai vendo que a importância dessa questão da nacionalidade, do pertencimento, da identificação cultural, de vez em quando se sobrepuja em relação, fica acima da relação do patriotismo norte-americano apenas. Como no Brasil acontece, que os italianos podem até ter a Moca como um bairro dos italianos em São Paulo, algumas localidades serem de grande colonização espanhola, portuguesa, mas é uma troca maior e melhor, podemos dizer assim, qualidade entre as diversas culturas, diversas etnias, coisa que nos Estados Unidos, desde os primórdios, é feito de uma forma muito complicada. Tá? A gente vai ver Gangues de Nova York, um filme que fala sobre os Estados Unidos, sobre Nova York, na virada do século XIX,
é exatamente a história com Leonardo DiCaprio, só ator bom, né? É a história exatamente das gangues étnicas de Nova York. Uma gangue católica, ambas, no caso, são gangues irlandesas, uma gangue católica e uma gangue protestante, tá? Então a gente vê daí a dificuldade de relacionamento entre as diversidades, entre as diversas culturas nos Estados Unidos. E, obviamente, no sul dos Estados Unidos mais ainda, há uma organização que patrocina formas de preconceito, né, já centenária, principalmente no sul dos Estados Unidos, que não houve essa colonização como houve a colonização do leste, da costa ali de Massachusetts, que houve uma ocupação com menos importância para a escravidão, ou seja, não havia um negro africano escravo nessas localidades, não havia escravidão nessas localidades, enquanto no sul, nas colônias do sul dos Estados Unidos, como Filadélfia, Virgínia, havia escravidão já em bastante uso, né, na Louisiana posteriormente, já havia bastante uso desse escravo africano, e onde há o nascimento, fale, Anália. Fale. Oi? Tá fazendo barulho estranho? Não sei, aqui. Tá ruim a ligação, gente? Tá com chiado? É. Cauã tá chiando também? Vou continuar, mas tá um pouco, sei. Deixa eu ver se eu mudando a posição. Melhorou um pouco? Melhora? Não sei, mas não tô usando nada aqui. Engraçado. No máximo o computador tá ligado. Das outras vezes também tava com problema assim?